Boa tarde, irmãos, a paz de Cristo. Eu entro com vocês nessa tarde para ministrar em vossos corações algo que o nosso Criador, nosso Pai amoroso, nosso Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, ministrou no meu coração nessa manhã. Na realidade, Ele vem ministrando essa palavra no meu coração desde o dia de ontem, onde eu conversava com uma irmã muito querida sobre encontro, E diante da nossa conversa, a gente estava conversando sobre algumas questões naturais e normais do dia a dia, batalhas espirituais, coisas que se levantam, no nosso dia a dia. Às vezes as pessoas contam as coisas pra gente, pede oração, e a gente vê que, de uma forma geral, todos nós estamos passando por lutas, por batalhas espirituais, que na realidade são processos que a gente não tem como evitar. Porque uma vez que a gente se converte, a gente entra num processo onde o nosso Senhor começa a mover situações para cicatrizar coisas no nosso interior, para nos ensinar, a cuidar do outro mais na frente. E essa irmã estava me pedindo para eu orar, em relação a um filho que está passando por uma dificuldade. E o Senhor ministrou no meu coração, Ela me disse: irmã, eu tô orando pelo meu filho, eu tô orando para ele ter um novo encontro com Jesus, porque esse encontro, irmão, já houve, essa pessoa já se converteu, já desceu as águas, e esse rapaz afastou da presença do Senhor, e ao longo dos anos a gente vem clamando por essa pessoa, a gente vem pedindo, da mesma forma que eu peço pelos meus filhos na minha casa, pelos meus irmãos, pelas pessoas que eu amo, e eu tenho certeza que cada um de nós clamamos por aqueles que a gente quer ver bem. Alguns são vizinhos, outros são mães, outros são pais, tios, primos, filhos, avós, mas a gente quer ver essas pessoas bem e a gente ora para que eles estejam bem. E na maioria das vezes, que é o meu caso e o dessa irmã, nós somos cristãs evangélicas, e nós queremos ver os nossos filhos de fato convertidos ao Senhor. E naquele momento, que ela me disse: irmã, eu tô orando para o meu filho voltar ao primeiro amor, E naquele momento o Senhor já vinha ministrando já há alguns meses no meu coração sobre encontro, O encontro da pessoa com Ele. E na realidade, naquele momento, eu virei para ele e falei assim: irmã, vamos mudar a estratégia das nossas orações? Eu sei que a gente tem que pedir sim pelas pessoas que a gente ama para retornar ao primeiro amor. Só que primeiro amor e encontro tem diferença. O primeiro amor envolve calor e sentimento, euforia de momento, A gente, quando se converte, se entrega para Jesus pela primeira vez, vem aquela emoção do primeiro amor e ali a gente se mantém na obra durante um tempo, porque aquele amor tá fresco, a gente tá com sede de conhecimento, louco para saber mais de Jesus, saber quem Ele é, o que Ele pode fazer. E quando a gente se encontra é diferente. Encontro com Jesus. A pessoa que se encontra com Jesus é diferente do primeiro amor. Porque o primeiro amor, se a gente não vigiar, a chama pode se apagar. Agora, quando a gente se encontra com Ele cara a cara, tem um louvor que eu amo, gente. Faz parte da minha história. Eu não vou cantar porque eu sou péssima, eu não tenho voz pra isso. Mas um refrãozinho dele fala assim: quem já pisou nos santos dos santos, em outro lugar não sabe viver. E hoje, de fato, eu sinto isso na minha vida. Eu não consigo viver mais sem Jesus.
independente da gente cair, levantar, porque o justo ele pode até cair, não é certo cair, ele pode até cair, mas ele se levanta, Deus ajuda e ergue, né? E diante de encontro é um relacionamento muito sério, gente. Quantos encontros, falando agora de forma humana, né? Um dia você se encontra com alguém, você se apaixona pela pessoa e ali vai o primeiro amor. E ao passar do tempo você se casa, constitui família e cria seus filhos, dali vem os netos, né? Aquele primeiro amor virou um encontro, o encontro virou algo para a vida toda. E é mais ou menos assim com Cristo. Quando a gente se encontra com Ele, quando acontece o verdadeiro encontro, a gente nunca mais afasta da presença, porque o amor está permanente. A gente busca o tempo todo a presença dele. E eu separei pra gente alguns exemplos na Bíblia sobre encontro, pra gente entender, né, o que o encontro pode fazer em nossa vida. O verdadeiro encontro com Jesus Cristo, uma vez encontrado, nunca mais será perdido. Uma das palavras, a primeira que eu separei, porque pra mim, cada pessoa um encontro chama de uma forma diferente, mas pra mim, a mulher samaritana no poço de Jacó, né? É o encontro mais forte que eu vejo de Jesus. Porque o Senhor encontra com essa mulher e pede água de beber, sendo que ele é fonte de vida eterna, ele jorra a verdadeira água. E quando essa mulher vira para ele, né? Aqui, vou ler para vocês um pedacinho, né? É melhor que aí vocês vão entender mais do que eu falando muito, porque eu falo muito. Então, assim, e foi uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade de Jacó. Tinha dado seu filho José, e ali estava a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, que é a hora sexta por volta do meio-dia, né? Onde o sol era muito quente, gente. Nesse horário, vocês imaginam pra gente aqui. Pra gente no verão, meio-dia está extremamente quente. Você imagina no deserto, que a temperatura beira ali os 50 graus e a sensação térmica vai a 58, 60, mais ou menos, né? E veio uma mulher samaritana tirar água do poço e disse-lhe Jesus: dai-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? E ela interrogou isso a Jesus porque os samaritanos e os judeus não se falavam. Eles tinham uma rixa onde os judeus não passavam por Samaria. Eles davam uma volta que levava mais ou menos 3 dias, né? Se eles passassem por Samaria era mais ou menos 3 horas. E se eles precisassem fazer a volta para não passar por Samaria, levava mais ou menos 3 dias, né? E Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conhecesses o dom de Deus, a quem lhe diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como que tirar a água do poço. O poço é fundo, onde pois tem água viva. E és tu maior que o poço do pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e o seu gado. Não vou ler muito, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu tenho outros encontros a citar. Mas a história conta que no final das contas, Jesus ministrou a palavra. Ele se encontrou com essa mulher. E a palavra diz que ela foi tão cheia, mas tão cheia, que os discípulos foram na mesma cidade, em outra cidade, aliás, perdão, desculpa o erro, buscar comida, e eles trouxeram um alimento só para preencher, né, para manter, sustentar e tudo mais, e eles aguentarem o caminho. Essa mulher, ela ficou tão cheia que ela jorrou de uma forma que ela foi a Samaria
ministrou a palavra sobre outras pessoas, jorrou fonte de água eterna e salvou várias almas para Jesus, né? Em outro episódio, tem a cura do paralítico no tanque de Betesda, né? Que é um episódio onde Jesus chega para esse paralítico e pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E ele diz para Jesus que queria andar, né? E começou a interrogar que ele não chegava no tanque quando o anjo chegava até lá e movia a água, porque ninguém o ajudava e Jesus estava ali pronto para entregar um milagre. E ele ainda, sem entender que ali estava acontecendo um encontro dele com Jesus, que a pessoa que podia curá-lo estava ali. E Jesus curou o paralítico no tanque de Betesda. O cego de nascença no poço de Siloé. É um episódio muito conhecido, onde o Senhor se encontrou com um rapaz cego, cuspiu no chão, fez virar uma lama com a própria saliva, passou nos olhos do cego e pediu para ele ir no tanque de Siloé lavar os olhos, né? E o cego obedeceu e foi. E ao lavar os olhos voltou a enxergar. O paralítico de Cafarnaum. Outro ser que teve um encontro muito diferente e peculiar. Isso quer dizer que nem sempre o nosso encontro com Jesus, gente, vai ser da mesma forma no mesmo lugar. Deus tem um jeito de mover e de agir. Às vezes no mesmo lugar onde Ele me achou, Ele não te encontrará. Mas no lugar que Ele te achou, Ele vai te salvar, vai te curar e vai encontrar contigo de uma forma que você nunca mais vai sair do caminho, nunca mais você vai abandoná-lo, né? E esse paralítico de Cafarnaum também é um episódio muito conhecido, onde os seus amigos descem esse paralítico. Jesus estava na casa de alguém da cidade lá, ministrando o evangelho, e não dava para passar. Estava tão apertada a multidão que não dava para passar a pé. Você imagina com uma pessoa deitada numa cama. E os amigos ali para levar o paralítico até o Cafarnaum, porque a Bíblia conta que esse amigo ele era muito amado pelos seus amigos. Amigo é tudo na vida, gente. Tenha bons amigos que te levem para ter o seu encontro com Jesus. Chame pessoas abençoadas para andar junto contigo, porque elas lhe darão o destino ideal e serão acréscimo no teu ministério. Às vezes um bom amigo vai te levar a ter um encontro com Jesus. E esses amigos traçaram uma estratégia, né? Abriram o telhado da casa onde Jesus estava e aos poucos desceram esse paralítico, né? E Jesus o curou da paralisia. Mas ali não foi só a cura física. Esse paralítico teve um encontro com Jesus. A partir daquele dia, toda a sua trajetória de vida mudou. Nunca mais ele foi o mesmo. Aquele encontro foi definitivo e nunca mais ele se afastou da presença do nosso Senhor, nosso querido Espírito Santo, Jesus Cristo tão amoroso, Deus, né? E outra história que eu amo muito é o da mulher do fluxo de sangue. Também muito conhecida essa passagem, né? A passagem de uma mulher que jorrava já por 12 anos e o seu fluxo não cessava. Naquela época, uma mulher, né, nos seus dias de menstruação, era considerada impura. Ela estava doente, não podia ter contato com outras pessoas. Mas dentro daquele momento, foi outro encontro muito peculiar e muito diferente. Numa conjectura totalmente diferente. Porque Jesus não poderia ir ao encontro dela. E ela traçou uma estratégia como fez os amigos com o paralítico de Cafarnaum.
ela disse: ele não pode chegar até mim, senão vai ser visto como impuro. Mas eu posso chegar até ele, se eu somente tocar na orla de suas vestes, eu sararei. E o Senhor disse: mulher, segundo a tua fé, tu está curada. Jesus Cristo a curou, mas não só fisicamente. Ali teve o encontro cara a cara com Jesus. E a Bíblia cita, irmãos, tantos outros. Tem a cura da sogra de Pedro, o centurião de Cafarnaum que foi a Jesus pedir pelo seu servo que estava doentado e Jesus o curou à distância. O leproso purificado, que ele disse que queria ser curado e falou com Jesus: se o Senhor quiser me curar, eu sei que eu serei curado. E o Senhor disse para ele: eu quero. E imediatamente ele foi purificado e curado. E ali foi outro encontro. E com isso tudo que eu quero dizer para vocês, gente, essa tarde. Eu tô olhando muito para baixo porque aqui tá caderno com anotação, água e Bíblia, né? Aí acontece que eu fico olhando para baixo porque umas coisas eu confirmo. Todas as palavras estão marcadas e eu vou confirmando o que eu tô falando no texto bíblico. Todas essas pessoas tiveram primeiro amor? Sim. Naquele momento foi uma paixão por Jesus súbita. Mas além da paixão, eles tiveram encontro. Sem o encontro, as pessoas não se convertem. O encontro é necessário. E hoje eu quero convidar vocês a mudar a nossa estratégia de oração. Aí você vai perguntar: poxa, irmã Lu, mas a gente não deve orar para as pessoas voltarem ao primeiro amor? Sim, deve sim, nós devemos. Porque sem o primeiro amor não acontece nada. O primeiro amor que te leva ao encontro. Mas sem o encontro o amor se esfria. Então nessa tarde eu quero te convidar, você que tem os seus entes queridos, as pessoas que você ama, que você quer ver convertido, as pessoas que você quer ver no bom caminho, às vezes pessoas que estão com depressão, síndrome de pânico, Ô Jesus, me sumiu o nome das doenças agora, eu estava falando sobre elas agora há pouco, né? Mas tem bulimia, tem tantas outras doenças que têm sido o mal do século, tem acabado com nossos jovens, com os nossos adultos, com os nossos idosos, pessoas perdidas no mundo da droga, né? Pessoas que estão na prostituição, no vício do álcool e tantos outros vícios, né? Que a gente comece a clamar para que Jesus encontre com essas pessoas. Que aconteça um encontro na vida delas. Porque sem um encontro a permanência não existe, gente. Pode haver primeiro amor, sim, pode haver o primeiro amor e ele existe, de fato. Mas se a pessoa não encontrar cara a cara com Jesus, ela não permanece no caminho. Então nessa tarde eu quero te convidar a mudar a tua estratégia de oração. Oremos pelo primeiro amor, mas oremos também para que essas pessoas tenham o seu verdadeiro encontro. Porque eu firmei na igreja quando eu tive o meu verdadeiro encontro. E eu tenho certeza que você se apaixonou de verdade por Jesus quando você teve o seu primeiro encontro. Ao mais, eu quero ministrar sobre você estratégia, capacidade, inteligência espiritual que Deus nos deu passo a passo e ministra em nós. Como orar para essas pessoas e como pedir e clamar por elas, porque elas necessitam desse Jesus maravilhoso e nós necessitamos vê-los num bom caminho. Quando Jesus voltar, que não está muito longe, está bem próximo que o arrebatamento acontecer, que eles subam conosco e que a gente lute para se manter de pé, para que nós possamos subir junto com ele. Porque eu não quero ficar aqui, eu tenho certeza que vocês também não querem. E nesse momento eu posso falar para vocês o que Jesus me ensinou.
vamos clamar, gente. Vamos pedir para que essas pessoas tenham o seu verdadeiro encontro com Jesus, tá bom? A paz de Cristo, que nosso Senhor abençoe abundantemente a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Que o nosso Senhor visite o seu celeiro e abençoe cada dia mais e que nos dê sabedoria espiritual para entender o passo a passo do que o Senhor quer ministrar em nossas vidas e que Ele possa nos mostrar como seguirmos o nosso processo, pois ele é inevitável. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Amém.